Kwangsu. Aqui é o navio de guerra australiano, senhor. Em 2003, uma investigação secreta sobre atividades criminosas norte-coreanas ao redor do mundo teve sua primeira grande descoberta. O Departamento de Estado dos Excelsior liderou a operação. Uma das nossas primeiras ações realmente significativas foi com o governo australiano para apreender um navio norte-coreano ligado ao serviço de inteligência deles, chamado Kwangsu. Recebemos informações de que ele sairia da Coreia do Norte e provavelmente carregava uma quantidade significativa de drogas ilícitas a bordo. Decidi ligar para o comandante da frota do Pacífico dos Exterior Air e, vejam só, conseguimos ordenar que um submarino de ataque rastreasse esse navio. Levante o mastro multifuncional. E seguimos aquele navio por todo o caminho até o Sudeste Asiático, na Austrália. Desconhecido na época, um oficial do Partido Comunista Norte-Coreano também estava a bordo, o que poderia conectar um crime ao regime norte-coreano. O Serviço Aéreo Especial Australiano, SES, abordou o navio, capturou a tripulação, que transportava 50 quilos de heroína e também uma grande quantidade de armas. Você foi expulso da Austrália? Por quê? O seu governo esteve envolvido no tráfico de drogas para a Austrália? Não, De jeito nenhum? de jeito nenhum. Fazia apenas alguns meses desde que eles haviam estabelecido relações diplomáticas com a Coreia do Norte e estavam recebendo os norte-coreanos em seu país, e me lembro de ter alertado o Conselheiro de Segurança Nacional australiano de que ele poderia se arrepender seriamente disso. E eles perceberam que se abrir diplomaticamente para a Coreia do Norte é se abrir para a atividade criminosa norte-coreana. A Coreia do Norte está exportando não apenas mísseis, mas, como vimos em uma apreensão australiana outro dia, drogas. Então este é um regime que prospera na criminalidade. Eles estão traficando metanfetaminas. Eles estão traficando medicamentos falsificados, incluindo Viagra e cigarros falsificados. Eles estão exportando treinamento, exportando armas leves, todo tipo de equipamento militar, até mesmo mísseis. Autoridades de inteligência dos Cipotanis conseguem traçar uma linha direta entre o vasto império criminoso da Coreia do Norte e o império dinástico que governa o país. 3 gerações de ditadores brutais famintos por riqueza, poder e um lugar entre as superpotências militares do mundo. Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte, mostrou seu poder pela primeira vez após a Segunda Guerra Mundial. Apoiado pela União Soviética, ele invadiu ousadamente a Coreia do Sul para unificar a península. Após quase 3 anos e 4 milhões de vítimas, as tropas da ONU, lideradas pelos Israel, forçaram o Norte a assinar um tratado de paz. Para garantir seu poder diante da derrota, Kim e seus aliados travaram um novo tipo de guerra, a propaganda, criando uma narrativa impregnada de confucionismo, cristianismo e antigas lendas coreanas. Ele começou a transformar a si mesmo e seus herdeiros em protetores, salvadores, deuses. Ao construir o culto à sua própria personalidade, Kim Il-sung se inspirou profundamente na rica herança coreana de 5.000 anos de governo real e tradição monárquica. E a Coreia do Norte de hoje ainda funciona muito como uma monarquia. Você tem um governante absoluto que depende de sua corte, depende na Coreia do Norte moderna, isso seriam as elites, para apoiá-lo e executar suas políticas. A Coreia tem uma longa história de invasões por potências estrangeiras. Os japoneses foram os últimos a serem expulsos da península após a Segunda Guerra Mundial, encerrando 35 anos de ocupação cruel. A máquina de propaganda dos Kim aproveitou-se dessa história. Os norte-coreanos acreditam que apenas os Kim os manterão seguros contra potências imperialistas hostis. A Coreia é um país minúsculo e há um provérbio: camarão entre baleias.
sempre foi um país pequeno espremido entre superpotências. E a Coreia sempre esteve ciente de que, se não tomarem cuidado com a forma como se veem e se protegem, acabarão sendo sufocados, pisoteados ou dominados por essas potências estrangeiras. E por isso, grande parte da sua história tem sido sobre lutar contra invasões estrangeiras. Kim Il-sung foi incrivelmente astuto ao usar essa mentalidade coreana a seu favor. É uma forma de nacionalismo extremo, e algo sobre o qual Kim já falava usando vocabulário diferente desde a década de 1930, quando lutou contra os japoneses na Manchúria por 10 anos. A Coreia do Norte, muito mais do que a Coreia do Sul, é a herdeira da cultura política coreana. Eles sempre mantiveram os estrangeiros à distância. Não é tanto isolacionismo, mas sim exclusivismo, mantendo os estrangeiros à distância de um braço. É, de muitas maneiras, a característica mais básica da Coreia do Norte. O regime mantém um controle firme sobre seu povo, seus movimentos, o que dizem e o que fazem. Todas as notícias, mídias e entretenimento são produzidos pelo Estado e propagam uma propaganda roteirizada para promover os Kims e sua benevolência. Enquanto isso, essa pequena nação, do tamanho da Pensilvânia, tem atormentado o mundo exterior com uma enxurrada constante de ataques criminosos flagrantes e abertamente agressivos há décadas. Em 1968 foi uma crise absoluta nos Estados Unidos. No meio disso, Kim Il-sung apreende o Pueblo, que era um navio espião americano, e manteve a tripulação por 11 meses. Imagino que eles esperavam um grande pacote de dinheiro em troca da tripulação e, talvez, do próprio Pueblo. Quando eles não conseguiram, ficaram com o Pueblo. Sentindo-se encorajado, Kim exibe seu poder novamente. Pouco depois de Richard Nixon ser empossado, os norte-coreanos o testaram abatendo uma aeronave de vigilância EC-121 que estava patrulhando suas fronteiras. Esse ataque foi não provocado. Foi deliberado. Foi sem aviso prévio. Apesar do ataque descarado, os EUA não retaliaram. Na década de 1980, eles realizaram um terrível ataque terrorista contra o gabinete sul-coreano em Rangoon, em Myanmar, eliminando quase metade do gabinete e por pouco não atingindo o presidente. A Coreia do Norte foi então acusada de derrubar um avião comercial, matando centenas de pessoas pouco antes das Olimpíadas de 1988, e assim entrou para a lista de nações terroristas. Quando você observa o histórico de provocações, não só o caso do Pueblo e o abate do EC-121, a tentativa de assassinato de Park Chung-hee, o afundamento do Cheonan, 46 marinheiros sul-coreanos foram mortos em um ataque de torpedo realizado pelo Norte. O torpedo que afundou o Cheonan e tirou a vida de 46 marinheiros sul-coreanos foi disparado por um submarino norte-coreano. 1996, o assassinato do Machado em Panmunjom. 2 soldados americanos foram brutalmente mortos por norte-coreanos. Essa foi realmente a única vez em que demonstramos força de verdade. Forças militares sul-coreanas e americanas, bombardeiros B-52 no ar, grupos de batalha de porta-aviões no mar, batalhões inteiros de infantaria em helicópteros pairando ao longo da DMZ. Os norte-coreanos recuaram e não responderam. E eu acho que há uma lição que todos nós acabamos esquecendo, que é que a Coreia do Norte não vai atacar ou responder diante da força. Se você demonstrar poder e força, eles não vão atacar. Eles procuram fraqueza e vulnerabilidade, e é isso que sempre exploraram. A atitude deles em relação ao resto do mundo facilmente se torna tanto criminosa quanto extorsiva. Em outras palavras, se você é visto como um regime criminoso, por que não agir como um criminoso? Por que não tirar o máximo proveito disso? Quero dizer, é realmente uma guerra política,
uma diplomacia de chantagem usando provocações cinéticas e não cinéticas para obter concessões políticas e econômicas. Isso está realmente no cerne do que eu gosto de chamar de o grande golpe do regime da família Kim ou sua guerra política. Dizemos que a guerra é uma continuação da política por outros meios, mas você sabe, a maioria das potências revisionistas, China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, vê a política como guerra por outros meios. E assim, eles praticam essa diplomacia política baseada na ameaça, mantendo o limiar abaixo da guerra, mas usando todos os meios ao seu alcance para alcançar seus objetivos. Essas provocações e o avanço dos seus programas nucleares fizeram com que a comunidade internacional impusesse uma série de sanções econômicas à Coreia do Norte durante a maior parte de sua existência. As sanções existem desde os tempos da Grécia Antiga. Portanto, a diplomacia econômica tem sido extremamente poderosa. O que vemos no exemplo atual, porém, é que a Coreia do Norte tem sido alvo de várias sanções. E à medida que a Coreia do Norte aprimorou suas capacidades, os tipos de sanções também se tornaram muito mais sofisticados. O Conselho de Segurança adotou pela primeira vez uma resolução sobre a questão nuclear da República Popular Democrática da Coreia, a RPDC, 24 anos depois. E apesar de extensos esforços, o desafio continua sem solução. O homem-foguete está em uma missão suicida e perigosa para si mesmo. As sanções se parecem cada vez mais com antibióticos. E se você pensar em antibióticos sendo aplicados repetidamente em um alvo, em alguns casos, você vê o organismo desenvolvendo resistência. Resistência a medicamentos, uma característica de superbactérias. Com a aplicação crescente dessas sanções, estamos vendo o regime norte-coreano, nesses casos, se recuperar e demonstrar esse tipo de resiliência. O que está escondido à vista de todos é que nossas sanções não estão sendo aplicadas de forma adequada. Eu diria que a Coreia do Norte não está contida, ela não está dissuadida, ela não está desencorajada. Na verdade, ela está até um pouco encorajada a continuar suas atividades por causa dos nossos mecanismos de aplicação inadequados. Durante décadas, as sanções foram inúteis porque a economia da Coreia do Norte era estrategicamente sustentada pela União Soviética e apoiada pela China. Era uma economia falsa no norte. Mas quando o muro caiu, a China passou a exigir pagamento por tudo. E foi isso que realmente quebrou a economia norte-coreana. Ela produzia muita indústria pesada, produzia muito equipamento militar, mas não contribuía nem participava realmente do mercado internacional. Então era uma economia de subsistência ou baseada em ajuda, esse tipo de economia. Os Kims entraram em uma nova era econômica, uma que não podia sustentar o quarto maior exército do mundo, perseguir ambições nucleares e, acima de tudo, manter o 1% do topo em riqueza. Então, Kim Jong-il, o herdeiro aparente ao trono virtual, volta sua atenção para criar novas fontes de receita. Ele começa a formalizar uma rede criminosa patrocinada pelo Estado para contornar sanções e arrecadar moeda forte. Ela é chamada de Escritório 39, uma sala de guerra formalizada que não é encarregada de batalhas, mas sim da obtenção de bens, dinheiro e de um canal de exportações ilícitas. O Escritório 39 é basicamente a parte do governo norte-coreano dedicada a toda a atividade ilegal ao redor do mundo. Foi criado por Kim Jong-il, o pai de Kim Jong-un, e o objetivo era encontrar novas fontes de receita para a família e para o regime. Seja lavagem de dinheiro, tráfico de drogas ou venda de armas, quase tudo isso está, de uma forma ou de outra, conectado ao Escritório 39, que está realmente no centro da estratégia de sobrevivência da família Kim. A forma como o sistema norte-coreano é organizado é que há uma porcentagem relativamente pequena da população que recebe tudo e todo o resto não recebe nada. E assim,
As pessoas que recebem tudo ficam com todas as recompensas da sociedade, por mais escassas que sejam. Pode nos parecer que eles são muitos em comparação com todo o resto. E essas pessoas são incentivadas a sentir que seu destino vai subir ou cair junto com a família Kim. Certamente, com Kim Jong-il e Kim Il-sung, o contrabando de artigos de luxo para a Coreia do Norte era uma parte fundamental de como eles mantinham sua corte satisfeita e funcionando. E isso significava, você sabe, coisas como relógios Rolex, conhaque Hennessy. Kim Jong-il e a Hennessy confirmaram que, por um período de 2 anos, ele foi o maior comprador mundial de conhaque Hennessy. Acumulou contas de quase, acho que eram $800 mil por ano. Espero que não fosse só para ele. Mas o mecanismo do Escritório 39 vai muito além de adquirir bugigangas para comprar a lealdade da elite. Se você pensar no Escritório 39 em termos ocidentais, não há nada diretamente equivalente, mas existe um fenômeno chamado Family Offices. Family Offices cuidam de todos os negócios, de todas as atividades relacionadas à empresa da família. Em muitos aspectos, o Escritório 39 possui esse tipo de capacidade, no sentido de gerar receita para o regime norte-coreano e para a família Kim. Kim Il-sung criou esse sistema para uma coisa: manter ele e seus sucessores no poder, sabe? Sempre dizemos que a sobrevivência do regime da família Kim é o único interesse vital do Norte. E assim é como uma família criminosa ao estilo da máfia. E ele usa táticas implacáveis, como expurgos e atividades ilícitas para ganhar dinheiro, então é realmente muito parecido com uma organização mafiosa. Isso se tornou muito mais institucionalizado à medida que as barreiras caíram e a União Soviética deixou de existir. E a China não forneceu tanto apoio financeiro quanto a Coreia do Norte precisava. As atividades ilícitas simplesmente dispararam. Passamos a chamar a Coreia do Norte de o Estado dos Sopranos. A liderança e até mesmo a família Kim supervisionava as atividades criminosas organizadas transnacionalmente. Como jovem economista e assessor sênior no Departamento de Estado de Colin Powell, David Asher começou a fazer conexões sobre como a Coreia do Norte continuava funcionando e como, ao atacar o dinheiro, talvez fosse possível derrubar o regime Kim sem disparar um tiro. Observamos que a Coreia do Norte estava operando com um déficit comercial de aproximadamente $1 bilhão, e isso já acontecia há anos, às vezes até mais do que isso. Isso não fazia sentido algum do ponto de vista econômico. Quando começamos a investigar, chegamos a respostas bastante definitivas. Informações de que eles estavam envolvidos em criminalidade em nível estatal, como fonte de renda, faturando entre 800 milhões e 1,2 bilhão, segundo nossos cálculos, por ano em atividades criminosas. Asher começou a montar o que se tornaria uma empreitada de 3 anos. Conduzindo uma investigação secreta na costa oeste estava o agente especial do FBI, Bob Hamer. Ela foi batizada de Operação Dragão Fumegante. Você é bastante autônomo como agente infiltrado. Quero dizer, existem certas regras, parâmetros. Você precisa agir dentro de certas diretrizes, mas na maior parte depende de você. Antes da Operação Dragão Fumegante, eu já tinha me passado com sucesso por matador de aluguel em algumas ocasiões diferentes. Fui traficante de drogas, um apostador de alto nível. Trabalhei com gangues no sul central de Los Angeles. Quando recebi a primeira ligação do agente responsável pelo caso dizendo que precisavam de um agente infiltrado para investigar cigarros falsificados, eu meio que ri, porque não parecia ser um assunto tão importante. Até que ele me explicou por que o FBI estava investigando cigarros falsificados. O motivo era duplo. Primeiro, descobrir o que estava entrando nos portos de contêineres de Los Angeles, Califórnia, os mais movimentados dos Icor-Sinuewa. E segundo, rastrear membros do crime organizado que movimentavam cigarros falsificados para mercadinhos administrados por pessoas do Oriente Médio, sendo que alguns usavam os lucros para financiar o terrorismo. Essa era uma atividade significativa e estava acontecendo bem debaixo dos nossos narizes. E nós achávamos que os cigarros falsificados vinham da China, e realmente vinham, mas estavam sendo produzidos na Coreia do Norte.
Identificamos 14 fábricas norte-coreanas diferentes produzindo cigarros falsificados, então era a maior operação de falsificação de cigarros do mundo e pode muito bem continuar sendo. Hammer se encontrou com um informante que o levaria ao seu primeiro contato, um cidadão chinês, e ao obscuro mundo do crime organizado asiático. O agente especial do FBI, Bob Hammer, iniciou sua operação secreta de combate ao contrabando de mercadorias ilícitas vindas da Coreia do Norte. Alugamos um galpão na região de Pomona, na Califórnia. Tínhamos nossa equipe técnica que preparou o galpão, quero dizer, parecia coisa de Hollywood, então instalamos câmeras de áudio e vídeo. Conseguimos gravar todas as reuniões que tivemos com os criminosos. Exatamente um mês depois, Hammer teve seu primeiro e importante teste. Ele entrou em contato conosco novamente para dizer que tinha um container de 40 pés cheio de cigarros falsificados que havia contrabandeado para os Estados Unidos. Ele queria armazená-los em nosso galpão e precisava... Esses cigarros foram enviados de volta para a costa leste para um grupo de mafiosos russos que estavam trazendo cigarros falsificados para Nova York. Tudo correu bem. Depois disso, minha credibilidade disparou porque eu fiz exatamente o que disse que faria, ninguém foi preso, não houve problemas. Então, a partir desse momento, eu me tornei valioso para ele e a notícia rapidamente se espalhou por toda essa organização criminosa asiática de que eles tinham um cara que podia ajudar e fazer o que eles queriam. Eles começaram a me trazer todo tipo de contrabando. Os alvos começaram a oferecer drogas ilícitas para Hammer, êxtase, metanfetamina e Viagra falsificado. O caminho das mercadorias era Coreia do Norte, depois China e então para os Estados Unidos. David Asher continuou monitorando as rotas marítimas do Oceano Pacífico, interceptando mais embarcações norte-coreanas. Eu encontrei algumas informações que indicavam que os norte-coreanos estavam enviando metanfetamina pelo porto de Busan. Foi aí que eu realmente percebi quão grande era a escala dessa atividade para um regime tão pequeno. Fomos até Busan e abrimos um container de 40 pés cheio de metanfetamina. Acho que era a maior quantidade de metanfetamina já vista na Ásia até então. Era inacreditável a escala da produção de metanfetamina deles e a rede de distribuição deles pelo mundo com grupos criminosos organizados. Só aquele container eu não sei se conseguiríamos calcular adequadamente quanto ele valia. Quero dizer, sabe, centenas de milhões de dólares, talvez até mais. E foi um constrangimento tão grande para o governo sul-coreano que eles ordenaram que o pessoal da inteligência basicamente pegasse a metanfetamina, levasse até a foz do porto de Busan e a jogasse fora. Esse era um problema real com a Coreia do Sul e continua sendo um problema porque eles não estão dispostos a policiar seu vizinho do norte. Na verdade, apreendemos com outro governo na Ásia 2 carregamentos de heroína de 500 quilos cada, que valiam mais de $1 bilhão. Então isso era realmente muito dinheiro para o regime Kim e isso estava sendo interceptado. O dinheiro muitas vezes é lavado através de cassinos nas Filipinas e em Macau. Então, agentes do Escritório 39 transferem dinheiro em espécie para bancos em nome do regime. Macau também é um aliado bem conhecido no comércio de drogas do norte, sendo sede de empresas comerciais destinadas a adquirir e distribuir tanto produtos legais quanto ilegais. O Escritório 39 é o coração da economia da Corte Real. Então, é isso que realmente financia. Ele gera uma moeda forte ao redor do mundo. E assim, você tem essa rede. Eles lidam com bancos, eles lavando dinheiro, tudo para gerar moeda forte, e para enviá-la de volta para o norte. Enquanto Asher e sua equipe seguiam o dinheiro, eles identificaram o Banco Delta Ásia em Macau e pressionaram o banco a congelar os cofres da família Kim. Eu queria garantir que nossa operação secreta não estivesse apenas mirando as atividades ilícitas, mas também o dinheiro em si, os lucros, para que pudéssemos entender o que estava sendo gerado e pudéssemos direcioná-lo judicialmente.
Sem revelar exatamente como estávamos dentro daquele banco, conseguimos penetrá-lo e obter informações significativas sobre suas atividades e percebemos que era um dos vários bancos em Macau que eles estavam usando. Isso causou uma crise dentro de Pyongyang que realmente abalou a confiança de Kim. À medida que o cerco se fechava em torno do círculo criminoso de Kim, a operação secreta de Bob Hamer continuava a se expandir. Na verdade, ficamos surpresos ao descobrir que ia muito além dos cigarros falsificados. Quero dizer, obviamente nós temos os cigarros falsificados, temos o êxtase, temos a metanfetamina. Em um certo momento, meu agente responsável pelo caso disse: a gente realmente deveria conseguir algumas armas. Eu sei que você não acreditaria se visse isso em um filme, mas eu literalmente estou dirigindo pela Pomona Freeway. Um dos nossos principais alvos está no banco do passageiro. E eu disse para ele: olha, um dos meus clientes é dono de uma PMC, uma empresa militar privada no Alabama. Ele é contratado por países do terceiro mundo. Ele precisa de armas automáticas. Você consegue colocar um lote de AK-47s no seu próximo container de cigarros falsificados? Nesse momento, um caminhão plataforma da Guarda Nacional passa com um tanque em cima. E ele olha para mim e diz: consigo um tanque para você. Ele disse: eu consigo qualquer coisa, menos armas nucleares. Sabe, a gente queria, uma pistola 9mm para colocar na mesa da coletiva de imprensa, para fazer parecer que isso é importante. De repente, estávamos negociando um acordo de mísseis disparados do ombro no valor de $60 milhões para mísseis QW-2. Temos a conspiração das armas, e agora o FBI diz: você acha que consegue o superdólar? O serviço secreto do Sexintanin vinha rastreando moeda falsificada da Coreia do Norte há quase 20 anos. O superdólar era uma nota de $100 falsificada perfeita. A Coreia do Norte é tão boa em falsificação que quando eles analisam e examinam as notas, conseguem identificar se é uma nota falsificada da Coreia do Norte, porque, na verdade, ela tem uma qualidade superior à nota impressa pelos próprios Estados Unidos. Quero dizer, os norte-coreanos não ganharam enormes quantias de dinheiro com isso, mas o efeito disruptivo sobre o dólar americano foi significativo. Tivemos que redesenhar nossa nota de 100 e nota de $200 duas vezes, o que é uma tarefa cara, custando centenas de milhões de dólares só por causa da Coreia do Norte. Finalmente, duas pessoas diferentes me trouxeram a supernota. Eu disse a eles que o teste era que a nota precisava passar pela máquina de autoatendimento no Home Depot, e se as notas não passassem por lá, então eu não estava interessado. Disseram-nos que a compra mínima era de $1 milhão em supernotas, mas custava 35 centavos por dólar, então era uma compra inicial de $350 mil por $1 milhão em supernotas. Essas supernotas foram entregues em um container de 20 pés que estava cheio de centenas de rolos de tecido. Eventualmente, chegamos ao final do container e ficou óbvio que os 4 primeiros rolos de tecido eram os que continham o dinheiro. A transação ocorreu sem nenhum problema, aumentando o valor de Hammer para o regime. Um dos nossos principais envolvidos veio da China. Encontrei-me com ele e me disseram que a Coreia do Norte iria me tornar o distribuidor exclusivo da supernota nos Estados Unidos e que iriam me dar 40 milhões por ano para distribuir. O benefício para a Coreia do Norte era que quanto mais dinheiro eles conseguissem distribuir, mais dinheiro iriam ganhar para financiar o regime. Nesse momento, o FBI decidiu que era hora de encerrar a operação. Eu marquei algumas reuniões com os caras maus. Eu me encontrava com alguns, o FBI entrava e prendia todo mundo. Eles colocavam todos em salas de interrogatório separadas. Eles me tiravam pela porta dos fundos e eu ia marcar outra reunião, então era preso uma segunda vez. A gente prendia todas aquelas pessoas, me liberavam e fazíamos uma terceira operação. Em Nova Jersey, nos arredores de Atlantic City, o FBI estava encerrando uma investigação paralela chamada Operação Royal Charm. Assim como na Operação Smoking Dragon, em Los Angeles, a ação mirava sindicatos criminosos asiáticos com ligações à Coreia do Norte.
No entanto, essa investigação recrutou uma equipe única de agentes infiltrados, membros feitos dentro da infame família do crime organizado Gambino. Começamos a receber informações de que, Kim Jong-il era apaixonado pela série de TV Família Soprano. Eu, procurei o FBI, em 2003 e eles me colocaram a par do caso mais sensível de toda a aplicação da lei federal, que era a infiltração na família do crime Gambino e na máfia italiana. Os agentes infiltraram-se na família do crime de Nova York por quase uma década, enganando a todos, inclusive o próprio Don Teflon, John Gotti. Os norte-coreanos estavam simplesmente fascinados pelos agentes, que eles achavam que eram gambinos, e de fato eram os gambinos. Então, isso foi uma das operações secretas mais elaboradas que já executamos na aplicação da lei do ZEUE, e incrivelmente funcionou. Os agentes se encontraram com norte-coreanos de alto escalão em um resort na Tailândia. Lá, eles fecharam um acordo por $1 milhão em supernotes e armas de nível militar. Nós estávamos comprando qualquer coisa que os norte-coreanos quisessem nos vender. Eles propuseram vender 2.000 mísseis lançados do ombro. Nossos agentes deixaram claro que esses mísseis iriam para terroristas e eles não tiveram nenhum problema com isso. Para pegar os criminosos, o FBI encenou um casamento elaborado de um dos agentes em Nova Jersey, em um iate alugado, batizado de The Royal Charm. Eles vieram de várias partes do mundo, principalmente da Ásia, porque queriam ver os gambinos se casando. Eles nunca chegaram ao casamento. Limusines dirigidas por agentes do FBI pegaram os convidados criminosos do casamento e os levaram direto para a delegacia. Foi um choque para eles quando foram presos. Os norte-coreanos realmente achavam que nos tinham em uma posição em que tínhamos baixado a guarda e que eles poderiam interagir com o mundo de forma criminosa com um zelo desenfreado. Nós realmente os pegamos de surpresa e isso foi algo bom. Ao todo, 87 pessoas foram indiciadas. Embora não haja um casamento para celebrar em Nova Jersey hoje, há sim algum motivo para comemoração por conseguir concluir esta investigação que já dura mais de 4 anos. A organização criminosa norte-coreana é extremamente complexa, distribuída e diversificada. Havia empresas de fachada espalhadas pelo mundo todo, havia empresas de comércio, todo tipo de pessoa ligada a embaixadas, ligada a negócios privados que estavam distribuídas por vários lugares e faziam parte dessa rede ilícita. Norte-coreanos autorizados a viver fora do país, seja conduzindo negócios em nome do Escritório 39 ou como funcionários do governo destacados para embaixadas, são obrigados a sustentar seu estilo de vida e gerar riqueza para o regime em pagamentos chamados de lealdade. As embaixadas da Coreia do Norte no exterior desempenhavam um papel fundamental. Os embaixadores tinham um papel central na supervisão e orquestração do contrabando de bens de luxo que iam diretamente para os cofres da família Kim, assim como para qualquer fundo usado para distribuir presentes à elite. Investigações rigorosas e aprofundadas, resultando na descoberta de novas informações. A expulsão de diplomatas e oficiais remonta a décadas. O medo deles da família Kim continuava sendo mais forte do que o medo de serem presos. É importante entender que a diplomacia deles no exterior faz com que embaixadas se tornem ponto de passagem ou estação de aquisição de bens que querem contrabandear de volta para manter a economia funcionando. A Coreia do Norte realmente nunca conseguiu participar de forma efetiva do sistema financeiro internacional e isso é, na verdade, uma grande parte do motivo pelo qual temos sanções, porque as atividades ilícitas da Coreia do Norte simplesmente não podem ser permitidas no sistema financeiro internacional. Eles se adaptam, sabe? Então, quando eles perdem o acesso ao sistema bancário, uma das coisas que acontecia era que a Air Koryo, a companhia aérea deles, as comissárias de bordo, sempre tinham que levar uma mala extra, porque precisavam trazer de volta uma mala cheia de dinheiro em espécie, já que não podia ser processado pelo sistema monetário internacional. Então, elas carregavam moeda forte, literalmente carregavam fisicamente. De novo, eles são inovadores, criativos e resilientes.
Não devemos esquecer como é a vida para o restante dos norte-coreanos que não fazem parte da economia central, que não são membros da elite. Quando os soviéticos e os americanos decidiram dividir a Península Coreana em 1945, eles o fizeram no paralelo 38. Mas essa divisão arbitrária, foi devastadora para o povo do norte. A metade norte da Coreia é incrivelmente montanhosa. São 85% de montanhas. Eles têm pouquíssimas terras aráveis, pouquíssima terra para cultivar. E isso é algo a se lembrar. Eles simplesmente não conseguem alimentar seu próprio povo. Eles simplesmente não têm os recursos naturais para isso. A CIA estima, e esses números já têm alguns anos, mas eles estimam que o PIB per capita da Coreia do Norte é de os 1.700 reais. A Coreia do Sul, por outro lado, tem mais de os 39 mil reais por pessoa. Quero dizer, pense na diferença. Como alguém que passou muito tempo na Coreia do Sul, e só de ver o milagre da Coreia do Sul e o trabalho árduo dos sul-coreanos e o que isso tornou possível, eu vi o mesmo povo, a mesma ética de trabalho na Coreia do Norte, mas tudo isso estava sendo usado como parte dessa máquina sinistra que mantinha essas pessoas incríveis para baixo, unicamente para o benefício de uma família e de uma porcentagem relativamente pequena de pessoas ao redor deles. Pouquíssimos jornalistas conseguem entrar no interior do país ou nas cidades menores e mais remotas para realmente observar e documentar a situação, as condições de vida e os acontecimentos locais. Como é a vida nas áreas mais difíceis da Coreia do Norte, mas acho importante lembrar que é assim que a maioria dos norte-coreanos vive. Eles vivem sem eletricidade, sem água potável, sem aquecimento, sem encanamento, mais de 40% da população. 40% não tem acesso a água potável, comida. Então, a imagem que temos atualmente na mídia sobre a Coreia do Norte, de Pyongyang sendo uma metrópole moderna, um país que consegue bancar armas nucleares, é apenas uma pequena parte da realidade. É um Estado criminoso, não apenas realizando atividades criminosas, das formas que descrevemos, através de finanças, transporte marítimo, falsificação e tráfico de drogas, mas é um Estado criminoso identificado pelas Nações Unidas como responsável por crimes contra a humanidade. A Coreia do Norte está cometendo crimes contra a humanidade em uma escala sem precedentes na era moderna. Para mim, essa é a pior definição de um criminoso. Campos de trabalho forçado, câmaras de tortura e execuções continuam fazendo parte do controle norte-coreano desde o final dos anos 1950. Ser executado e torturado, enviado para o campo, rebaixado para a província, e, se você tinha poder, tê-lo retirado e ser punido, tudo isso é considerado como sendo expurgado. Kang Chol-hwan e sua família estavam entre aqueles atingidos pelos expurgos destinados a limpar a sociedade. Eu nasci na cidade de Pyongyang, e meus pais ocupavam cargos governamentais bastante altos e influentes. No entanto, depois de serem brutalmente expurgados do sistema, fomos forçados e obrigados a ir para esse terrível campo de concentração em Hamgyong-namdo, onde permaneci dos meus 9 anos de idade até os 19 anos, totalizando um período de 10 longos e difíceis anos. Foi uma viagem de cerca de 6 horas de caminhão até as montanhas, e encontramos um portão enorme onde soldados completamente armados estavam alinhados, o que me lembrou das prisões do período colonial japonês e dos filmes norte-coreanos. Quando entrei na prisão, vi pessoas vestindo trapos, parecendo sujas e pobres. Pensei que as crianças que tinham a minha altura deviam ter mais ou menos a minha idade, mas descobri que eram 2 ou 3 anos mais velhas. Como não se alimentavam bem, aqueles mais velhos do que eu pararam de crescer e tinham mais ou menos a mesma altura que eu. Depois de 2 anos, eu era uma dessas crianças. E as crianças novas que chegaram eram significativamente muito mais altas do que eu, de uma forma notável.
Algumas pessoas dizem que Kim Il-sung conseguia superar Stalin em ser Stalin. Ele era mais implacável e brutal do que Stalin. E ele realmente expurgou qualquer um que possuísse propriedades, terras, intelectuais, tecnocratas, qualquer oposição, inclusive oposição comunista também. Os prisioneiros comiam milho excretado, roedores, qualquer coisa para sobreviver. A fome era acelerada pelo trabalho forçado. Existem limitações para executar pessoas por fuzilamento. E como a Coreia do Norte tem um sistema que precisa ser mantido financeiramente, eles devem ter pensado que manter os prisioneiros vivos para fazê-los trabalhar até morrer seria mais vantajoso financeiramente do que matá-los. Portanto, eles precisam dos campos de prisioneiros. E ao mantê-los, podem amplificar o sentimento de horror entre as pessoas. Então acho que eles mantêm os campos de prisioneiros por 2 motivos. Primeiro, para manter o regime. E segundo, para obter benefícios financeiros. Não é coincidência que eles tenham 100 mil pessoas em campos de prisioneiros horríveis. Quero dizer, estes são os piores violadores dos direitos humanos do mundo. Isto é o inferno na Terra. Quando pensamos no que está acontecendo neste país, todos os dias deveríamos pensar no sofrimento dessas pessoas. Muitos são traficados para outros países como trabalho escravo, forçados a enviar seus salários de volta para o regime. Encontramos evidências de tráfico humano norte-coreano. Eles têm milhares de trabalhadores no leste europeu, uma grande população norte-coreana na Rússia, e não há evidências de que eles fiquem com seus salários. Eles entregam seu dinheiro de volta ao Estado? Então, essencialmente, eles são escravos. Acho que os japoneses, estimam que mais de 100 japoneses foram sequestrados pelos norte-coreanos nas décadas de 70 e 80. Quem faz isso? Que tipo de governo sequestra pessoas, as rapta e as mantém como reféns ou as força ao trabalho escravo? Quero dizer, é revoltante. Na verdade, há muito poucas coisas sobre a Coreia do Norte que não sejam revoltantes. O impressionante é como os norte-coreanos são bons em ser revoltos. E o quanto eles conseguem se safar com isso. Kim Kwan-jin, um desertor que trabalhou no escritório 39, disse: os coreanos, sofrem de uma paralisia psicológica. Eles sabem como é o mundo lá fora, mas tiveram 70 anos de doutrinação e isso realmente os paralisa psicologicamente. Mas mais importante ainda, ele diz, os coreanos do norte são todos mentirosos. Agora, essa é uma afirmação bastante forte. E você sabe, pensamos em, mentiroso, obviamente como um termo muito negativo. Mas o que ele quer dizer com isso é que para sobreviver na Coreia do Norte, você precisa mentir para si mesmo, precisa mentir para sua família, porque sua família pode se voltar contra você. Você precisa mentir no trabalho, mentir na escola, mentir para o partido. Acho que isso é algo muito poderoso e algo muito difícil para nós, como estrangeiros, compreendermos e entendermos. Kim Il-sung criou o Estado criminoso em 1948. Ele estabeleceu uma ditadura brutal, totalmente única no mundo, liderando um culto à personalidade até sua morte em 1994. Seu filho, Kim Jong-il, herdou o trono virtual, uma fome devastadora e uma economia colapsada, construindo um sistema de corrupção e crime para sustentar seu exército e comprar a lealdade da classe dominante. Em 2011, seu filho Kim Jong-un assumiu o comando aos 28 anos, inexperiente e desconhecido pela sociedade que via sua família como salvadores quase divinos. Como seu pai e avô antes dele, Kim Jong-un ordenou as purgas obrigatórias para legitimar sua ascensão. Em poucos anos, 5 dos carregadores do caixão vistos aqui escoltando o carro funerário de seu pai terão desaparecido, sendo executados ou banidos. Ao contrário de seu pai e avô,
Ele irá propagar a imagem de um líder moderno de uma nação moderna para as elites, que se tornam cada vez mais jovens e ávidas por um lugar no cenário mundial.